Olá, pessoal! Hoje vocês vão aprender a como ler e entender o dinheiro no investimento em renda fixa. Um título de renda fixa é basicamente um documento de promessa emitido quando você empresta dinheiro para o governo ou para uma empresa. É como quando você empresta dinheiro para um amigo e ele promete: te pago no mês que vem. Mas aqui tem um ponto crucial: quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Quando o juro cai, o preço sobe. O comportamento muda completamente dependendo se a economia está indo bem ou mal. Hoje vamos aprender 3 ferramentas para antecipar essas mudanças: Duration, spread de crédito e curva de juros. Olhe agora para o US10Y, título do Tesouro Americano de 10 anos, na tela. A Duration mede o quanto o preço desse título cai quando a taxa de juros sobe 1. Em termos simples, se o título de 10 anos tem uma duration modificada de 8 anos, uma alta de 1 nos juros significa uma queda de 8 no preço. Se os juros caírem 1, o preço sobe 8. Por exemplo, se você tem um título que vale R$100, com a alta de 1 nos juros, o preço cai para R$92. Pense assim: quanto maior a duration, mais o título reage às mudanças de juros; quanto menor, menos ele oscila. É como uma vara longa: quanto maior a duration, que balança muito mais com o vento. Quando aparecem sinais de que a economia pode piorar, os investidores costumam encurtar a duration. É como recolher as velas do barco quando se aproxima uma tempestade. Olhe para o título de 2 anos do Tesouro Americano na tela agora e pense na diferença dele para os títulos corporativos. Os títulos públicos são garantidos pelo governo, então são seguros. Já os títulos de empresas trazem o risco de a empresa quebrar e você não receber de volta. Por exemplo, se o rendimento do Tesouro de 2 anos é de 3, um título de empresa com perfil parecido paga 4 ou 5. Por isso, os investidores exigem um juro maior nos títulos corporativos. Essa diferença de juros entre os títulos públicos e os corporativos é chamada de spread de crédito. No exemplo acima, o spread é de 1:2. Se a economia vai bem, as pessoas acreditam que as empresas vão lucrar mais, então o spread diminui, a diferença encolhe. Por outro lado, se a economia vai mal, o receio de que a empresa possa ter problemas faz o spread disparar, a diferença aumenta. É como o distanciamento social quando todo mundo corre para o caminho seguro. Historicamente, na crise financeira de 2008, o spread foi parar nas alturas. Naquela época, alguns títulos de high yield, títulos de dívida de empresas com classificação de risco especulativa que pagam juros altos, registraram perdas da ordem de 26 a 38. Nota: esta é uma situação extrema muito rara e não representa a projeção atual para o mercado. Acompanhe na tela o US10Y, 10 anos, e o US02Y, 2 anos, juntos para entender a curva de juros. Normalmente o rendimento de um título de longo prazo, 10 anos, é maior do que o de curto prazo, 2 anos. Isso se chama curva de juros normal. É como se o juro de um produto de investimento de 10 anos fosse maior do que o de 1 ano. Porém, quando surgem sinais de que a economia vai piorar, os investidores correm para a segurança dos títulos longos. Com isso, o juro do título de 10 anos fica menor do que o de 2 anos. A isso chamamos de inversão, que historicamente vem sendo observada como um sinal antecedente de recessão. Estatisticamente, o período de 6 a 12 meses após a inversão costuma apresentar sinais de enfraquecimento econômico. Claro que nem toda inversão antecipa uma recessão, mas é fundamental ficar de olho nesse sinal, como um canário na mina de carvão. É possível ver claramente o momento da inversão usando o gráfico do spread entre o título de 2 e o de 10 anos. Dica prática: coloque o US10Y e o US02Y lado a lado no gráfico, ou calcule a diferença entre eles separadamente, para rastrear quando eles se aproximam e quando se afastam. Essa é a chave para ler os sinais da economia. Quando a economia vai bem e as empresas lucram, o spread de crédito se comprime. É o momento em que, como mostra o US10Y na tela, os juros de longo prazo estão estáveis e os indicadores econômicos são positivos.
Nessa hora, os investidores pensam em buscar um pouco mais de rentabilidade e saem dos títulos públicos seguros para ir para os títulos corporativos. Por exemplo, pensam em trocar um título público de 2 anos a 3 por um título corporativo de risco de crédito de 5 para ganhar 2 a mais, e começam a olhar especialmente para os títulos high yield, que pagam mais juros, embora sejam um pouco mais arriscados. Do ponto de vista da carteira, costuma-se usar a estratégia de diminuir a proporção de títulos públicos e aumentar os títulos corporativos, acreditando no sinal de aumento da confiança nas empresas de que o spread de crédito vai continuar encolhendo. Sinal de alerta: atenção! Esta é a abordagem tradicional de livro didático para momentos de boom econômico. Os investimentos reais dependem totalmente da sua tolerância ao risco e dos seus objetivos. E este curso não é uma recomendação de investimento. Quando a economia vai mal, como você vê no de títulos high yield, HYG na tela agora, o lucro das empresas cai, e os investidores pensam: será que essa empresa não vai conseguir pagar? Fazendo o spread de crédito se alargar. Por exemplo, se a diferença entre um título público de 2 anos a 3 e um título corporativo a 5 era de 2, com o sinal de recessão ela se alarga para mais de 3 a 5. Em casos graves, as instituições financeiras são obrigadas a vender títulos especulativos, já que por regulação só podem manter grau de investimento. E aí o preço dos títulos corporativos, como o preço de S-tipo o HYG, desaba, com alguns títulos high yield chegando a despencar entre 26 e 38 em 2008. Os investidores fogem dos títulos corporativos como se fossem uma faca caindo e correm para os títulos públicos e para a renda fixa mais segura em dinheiro, fazendo o preço dos títulos públicos subir e os juros caírem, enquanto os títulos high yield despencam, como uma fuga clássica para ativos seguros. Sinal de alerta importante. Este é um fenômeno comum em épocas de recessão. Os investimentos reais exigem uma nova checagem do mercado atual e consulta com especialistas, e este curso tem fins exclusivamente educacionais. Resumindo, duration, spread de crédito e curva de juros respondem à mesma pergunta: a economia está boa ou ruim agora? Os investidores estão arriscando ou fugindo? Sendo essas 3 ferramentas os 3 canários na mina, para ler as fases do ciclo econômico. Se você consegue ler esses sinais, dá para se antecipar indo para posições seguras, como títulos públicos e caixa, antes de a economia piorar, ou migrar para ativos de maior retorno na recuperação, como quem olha a previsão do tempo para levar um guarda-chuva. Na próxima aula vamos aprender a ler esses sinais do mercado de renda fixa direto nos gráficos do TradingView e ver a conexão deles com ações, câmbio e commodities, o que vai ajudar você a entender o efeito dominó entre os ativos, como sinal de fraqueza econômica, queda de ações e petróleo, alta de ouro e dólar. Sinal de alerta: último aviso. Os investimentos em renda fixa têm o risco triplo de juros, crédito e economia, e derivativos como opções e alavancagem são extremamente arriscados. Verifique sempre o mercado atual, tenha clareza do seu perfil de risco antes de seguir em frente, pois este curso é puramente educacional e não constitui recomendação de investimento.